O sentido da vida. Tá aí algo que incomoda a gente desde o início dos tempos. Qual que é o sentido da vida? Ela sequer tem algum sentido? A gente sempre buscou respostas para essas perguntas, né? Se a gente pegar a antiga Mesopotâmia, por exemplo, as crenças deles, as crenças mitológicas, religiosas, estavam centradas, né, em explicar a origem do mundo e o lugar do homem nele. Então, se a gente pega o mito Enuma Elish, por exemplo, vai trazer narrativas sobre a criação do mundo, sobre o papel dos deuses. E se a gente for lá para o Egito Antigo, a gente vai ter crenças complexas ali sobre a vida após a morte, sobre o cosmos. Se a gente pegar as pirâmides, por exemplo, a própria mumificação, estavam profundamente enraizadas assim na busca por um sentido, na compreensão desse ciclo da vida, nesse ciclo da vida e da morte. Não dá pra gente também deixar de lado a Grécia Antiga, onde a história da filosofia ocidental começa, né? Então, os filósofos gregos, o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, eram investigadores desse sentido da vida. O Sócrates, por exemplo, buscava a verdade, esse sentido, através do diálogo, do questionamento. Já o Platão explorava a ideia de formas, mundos ideais, realidades transcendentes. Enquanto Aristóteles focava na observação do mundo natural, na lógica para entender a causa e a finalidade das coisas. Mas é aí que em 1905 nasce o Jean-Paul Sartre. O Sartre foi um dos, se não o principal filósofo a trazer uma resposta mais convincente para o sentido da vida. Para o Sartre, a existência vem antes da essência. Ou seja, para a gente ter algum sentido, primeiro a gente precisa existir. Então, para ele, o homem é uma criatura livre. O que ele é não vai depender de uma natureza pré-determinada, mas sim da sua própria vivência, das suas escolhas feitas ao longo da vida. A vida, na visão dele, não tem um sentido intrínseco. Somos nós que criamos esse sentido. Mas a verdade é que não existe um consenso entre os filósofos. E, obviamente, se a gente usar um pouquinho dos nossos neurônios, a gente chega à conclusão que não existe uma resposta certa para essas questões. Mas sim, diferentes caminhos de respostas que podem nos guiar em algum sentido. A gente pode pegar, por exemplo, o Albert Schweitzer, que inclusive ganhou um Nobel da Paz por isso. Ele diz que a felicidade ou o sentido da vida está em servir outras pessoas. Já para o outro Albert, o Albert Camus, a vida é um absurdo e não tem um sentido intrínseco. E ainda temos o Sartre, que acredita que nada tem sentido para além daquilo que atribuímos. E a ideia, a filosofia de Sartre, para mim é a que faz mais sentido. Porque pensa comigo, todas as conclusões que cada um desses filósofos chegaram são recortes das percepções individuais de cada um. Então talvez de fato o significado da vida seja determinado pelo indivíduo. E também existem coisas como, por exemplo, a religião. A religião dá sentido para muitos seres humanos, né? E que mesmo que elas discordem entre si, possuam respostas diferentes para o sentido da vida, a maioria delas vai dizer que a vida é como se fosse um teste ou uma jornada em direção a um propósito superior. E isso, óbvio, que por definição cria um sentido único. E para as pessoas que têm uma religião, o objetivo da vida se torna encontrar a vida eterna, né? Em religiões monoteístas, por exemplo, cristianismo, judaísmo, islamismo, o sentido da vida está ligado à obediência a Deus, está ligado à busca por salvação. E além disso, ainda temos a sociedade, que talvez seja o que mais influencie diretamente qual que é a resposta do sentido da vida pra gente. A gente não precisa ir muito longe, não. Se a gente pegar nosso próprio grupo social que a gente vive, nossos amigos, nossa família ali, essas poucas pessoas que estão rodeadas na gente, essas pessoas vão criando regras sociais ou expectativas sobre a nossa vida, sobre a própria vida delas também, que influenciam diretamente as nossas perspectivas individuais, sobre o que vai ser considerado significativo na nossa vida, sobre o que é ser bem-sucedido na vida, qual que é o sentido da nossa vida. E aí, depois de passar por algumas inúmeras e severas depressões, eu decidi investigar um pouco mais esse assunto. Esse documentário é uma tentativa de encapsular quais foram os meus melhores achados. E aí, uma das melhores respostas que eu encontrei talvez esteja na filosofia do Sartre, na filosofia existencialista. Ou seja, ele definiu que o sentido da vida não é algo pré-definido, mas sim uma coisa construída por cada indivíduo, por meio de suas escolhas, por meio das suas ações. E aí, como ele mesmo diz, que a existência precede a essência. O que eu gosto dessa filosofia é que ela evita respostas fáceis, ela evita respostas universais, ela incentiva a reflexão. O existencialismo surgiu no século XX, tendo como principais pensadores aí o Kierkegaard e o Nietzsche. O foco do existencialismo está na experiência humana, questionando profundamente alguns aspectos fundamentais da existência, da liberdade individual.
Então, cada um dos autores existencialistas vão possuir abordagens, vão possuir formas distintas de explicar o sentido da vida. Mas o legal desses caras é que eles não buscaram simplesmente descobrir uma verdade pré-definida ou um destino determinado, mas sim questionaram a natureza da existência humana. Não se limitaram a aspectos racionais, por exemplo, como muitas outras correntes filosóficas, mas exploraram os sentimentos da existência. É algo mais pautado na experiência, na realidade humana. E aí uma das características mais marcantes do existencialismo é o que eles chamam de o absurdo. O absurdo é a ideia que defende a ausência de um propósito intrínseco no mundo, mas que somos livres para atribuir significados e tomar decisões que deem sentido a nossas vidas. Ou seja, não há sentido no mundo, exceto aqueles que damos a ele. O Kierkegaard é conhecido como o pai do existencialismo, foi o principal pensador dessa filosofia. Ele também tinha depressão, uma personalidade bem melancólica, assim, tendo até terminado noivado por conta disso, e ele morreu apenas com 42 anos, aí vítima de um mal súbito que muitas pessoas dizem que ocorreu por conta da sua tristeza, né? E foram justamente a angústia, a solidão, a depressão e o desespero os temas mais abordados pela sua filosofia. Ele foi um extremo crítico, assim, das abordagens filosóficas que fugiam pro lado mais abstrato da coisa, no sentido de não serem úteis para a vida do cotidiano. A sua filosofia é pautada na resolução de problemas do dia a dia, tendo como foco a existência concreta do indivíduo. Para ele, não são eventos passados ou futuros que determinam a nossa vida presente. Para ele, a existência humana é um mar de infinitas possibilidades. Viver é fazer escolhas. Escolhas que vão determinar, aí sim, a nossa vida. Essas escolhas são definidas exclusivamente pelas nossas vontades e não por fatores externos a nós. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes. Escolher apenas algumas determinadas coisas em um mar de possibilidades não é algo agradável. E por conta disso, viver é estar angustiado. Vale ressaltar também que ele era cristão. E para ele, a forma mais sublime e autêntica de se viver era a religiosa. E aí que seria quando a gente busca viver de acordo com propósitos de uma divindade maior. E aí uma grande afirmação da filosofia dele era que apenas essa forma de viver é capaz de nos salvar de todas as angústias causadas pela vida. Ele não falava que Deus deve ser o sentido da nossa vida, mas sim que a fé é uma forma de superar as angústias da existência. Já Nietzsche ia pro lado totalmente contrário, né? Ele tinha uma visão de mundo um pouco mais voltada pro ateísmo, trazendo a ideia de que Deus foi algo construído por nós e que, inclusive, ele está morto e nós o matamos. Ou seja, o centro da sua filosofia é que o indivíduo deve ser protagonista da sua vida. Ele não nos fala para ter fé em algo além de nós mesmos, mas sim que a gente deve dar ênfase para nossas emoções e para nossos sentimentos. Para ele, colocar a razão, colocar um ideal, um ídolo, num pedestal superior, era uma das principais causadoras do caos e da angústia da sociedade. Você vê que já é o contrário do Kierkegaard. O Nietzsche diz para não sacrificarmos a vida em nome de algo irreal ou projetado pela nossa cabeça. Ele diz que a gente deve valorizar a experiência real. A vida deve ser vivida e não apenas imaginada. A única coisa que existe é a nossa experiência. O passado e o futuro são mentiras. Tudo que existe está no agora. O resto é apenas uma ilusão. E na visão dele, então, não há saída para o sofrimento humano. E não importa o que façamos, em algum momento vamos sofrer. Mas também nos sentiremos bem. E depois sofreremos de novo. Depois nos sentiremos bem de novo. E essa é a vida. Já na modernidade, o Sartre foi o maior propagador assim, da filosofia existencialista. Ele afirmava que o próprio ser definia a sua essência, a sua vida, e não Deus ou nenhuma outra forma pré-concebida, né? Sendo cada pessoa responsável pelos seus próprios atos, pelos seus próprios motivos, pelos seus próprios sentidos. Sartre, ele foi um filósofo francês que viveu entre 1905 até 1980. Ele era bem engajado assim no mundo político, inclusive ele lutou na Segunda Guerra Mundial, lá em 1940, mas a sua trajetória acabou tomando um rumo mais sombrio quando ele foi capturado pelas forças nazistas. Foi enviado para um campo de concentração e permaneceu lá por cerca de 1 ano. E aí, sem dúvida alguma, isso modulou a sua filosofia, né? O confronto direto com a morte, a liberdade limitada e uma extrema desumanização fizeram com que ele explorasse as questões existenciais de maneira mais profunda. Ele não apenas pensou, mas ele viveu os contextos incertos e perigosos. Aqueles contextos que fazem a gente refletir se a nossa vida realmente está valendo a pena. O Viktor Frankl, um outro pensador, também teve uma história parecida. Ele sobreviveu a vários campos de concentração, inclusive Auschwitz. E assim como Sartre, essa experiência teve um impacto profundo no seu trabalho e pensamento. O Frankl, ele desenvolveu a logoterapia, que é uma forma de psicoterapia que enfatiza a busca por sentido, como a principal motivadora da vida humana. Ele acreditava que mesmo nas condições mais brutais e desesperadoras, o indivíduo ainda pode encontrar significado e razão para viver. Bem otimista, né? Ambos os pensadores, e aí cada um na sua maneira, contribuíram para o entendimento da condição humana e da nossa relação com o sentido da vida.
O Sartre também era uma personalidade complexa. Ele viveu um relacionamento aberto ali que durou 51 anos. Ele também recusou o Prêmio Nobel de Literatura em 64. Assim, ele tinha aversão ao sistema de premiação, ao reconhecimento institucionalizado. Ele acreditava que, aceitando um prêmio como o Nobel, ele iria comprometer a sua liberdade intelectual. E, além disso, ele critica bastante o conceito de honra, de hierarquias sociais e coisas assim. E isso fazia ele enxergar o prêmio como algo que o colocaria em uma posição superior a outros escritores. E aí a angústia existencial que o Sartre experimentou durante a sua vida, seja nas trincheiras lá da guerra, nos campos de concentração, ou na própria vida cotidiana, acaba permeando as suas obras. E a sua filosofia enfatiza a liberdade, a responsabilidade e a necessidade de enfrentar as escolhas difíceis que a existência humana apresenta. O homem é livre. O Sartre dizia que animais e objetos possuem uma essência que determina a sua ação e seu destino. Ou seja, para eles, a função existente dentro do mundo está limitada à forma como foram projetados. Então um gato jamais vai conseguir voar. A sua existência está limitada à sua essência. Já os seres humanos são diferentes. Como a gente não tem uma essência pré-determinada, o homem é livre. São os acontecimentos da sua vida e suas escolhas a partir deles que determinam a sua caminhada. Nós também não temos asas e não podemos voar. Mas devido à nossa liberdade, essa falta de essência intrínseca, a gente consegue criar um pássaro de alumínio gigante que nos permite voar. Ou seja, nós que damos significados às coisas. Ele dizia que o ser humano não é obrigado a nada, e por isso a gente pode viver de acordo com aquilo que queremos. Não existe uma natureza que limite o homem a viver de uma determinada forma. A gente tem a liberdade de decidir como a gente vai viver, os valores que a gente vai ter, o que a gente vai gostar, e todas as demais decisões tomadas durante a nossa existência. E aí, para nós, a existência vem antes da essência, ou seja, não somos algo para então nos comportarmos como tal. Mas sim, primeiro vivemos para depois descobrir o que somos. A nossa autodefinição decorre durante a vida e não de uma natureza determinada anteriormente. São nossas ações perante a vida e a forma como deliberamos e interpretamos as situações. O sentido da vida não vem pronto, ele é construído conforme vivemos. Porém, como tudo na vida possui um lado bom e um lado ruim, a gente também acaba pagando um preço alto por ter essa liberdade. Ser livre nem sempre é bom, e o ônus dessa liberdade é chamado de angústia. Olha só que interessante isso que o Sartre dizia. O homem está condenado a ser livre, condenado porque ele não criou a si e ainda assim é livre, pois tão logo é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo que faz. Então, como um efeito colateral da nossa liberdade, a gente tem a angústia, que é um produto causado pela responsabilidade de escolher a coisa certa, pois cada decisão que tomamos gera um resultado positivo ou negativo. Isso afetará a nossa vida e o mundo como um todo, e por conta disso a gente acaba tendo medo de escolher nossos próximos passos, já que o erro sempre cobrará um preço. A cada passo que damos durante a vida, a gente abre infinitos caminhos de escolha. Ou seja, ao escolher assistir esse vídeo, por exemplo, você gerou infinitas possibilidades de caminhos futuros, que vão desde se inscrever nesse canal, até ler mais sobre existencialismo, ou até largar tudo pra trás e viver uma outra vida. Enfim, essas coisas só são possíveis porque você tomou uma decisão inicial. E esse ciclo vai se repetir durante toda a nossa existência, desde o nosso primeiro suspiro até o apagar das luzes na morte. O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Ninguém tá fadado a ser mal ou bom, fracassado ou bem-sucedido. As nossas escolhas geram ações, e essas, por sua vez, geram consequências. E aí não existe nenhum culpado pelo nosso estado de vida além de nós mesmos. Isso é o que o Sartre chamava de responsabilidade total. Para ele, a gente não precisa de valores universais pré-determinados para agirmos de forma correta, pois até mesmo os valores universais são criados por nós, se tornando universais apenas pelo fato de que eles agradam muitas pessoas. A total responsabilidade por nossas ações não ignora a incerteza do mundo. O Sartre concorda que existem condições que simplesmente fogem do nosso controle, mas isso não elimina a liberdade. Uma coisa é o fato que ocorre conosco, e outra bem diferente é o sentido que damos a esse fato e o que decidimos fazer a partir disso. Então a gente não escolheu onde a gente nasceu, a gente não escolheu quem é a nossa família, que escola a gente frequentou, a gente não escolheu nem o nosso nome, né? E tá tudo bem. Num mundo distraído por buscar materiais e padrões pré-estabelecidos, o Sartre vai lembrar a gente da importância de refletir sobre o porquê dos nossos comportamentos e escolhas, né? E mais importante ainda, ele vai dar responsabilidade para nossa vida. Dentre todas as coisas que existem no universo, talvez a única que a gente consiga controlar em algum aspecto, mesmo que seja mínimo, é a gente mesmo.
E entender isso serve como uma válvula, assim, pra diminuir um pouco dessa angústia que a gente sente, né? Já que qualquer mudança significativa que a gente pode fazer tá sempre em nós, não tá em algo externo. Eu acho que a gente precisa se desviar, se afastar dessas buscas universais por sentido e entender qual que é a nossa busca. E é claro que essa liberdade traz pra gente uma angústia, né? Mas é uma angústia necessária. Se ela não estivesse aí, né? Imagina o quanto de decisões erradas que a gente teria tomado. O vídeo de hoje é um convite a essa autenticidade, a essa construção consciente das nossas próprias histórias de vida. Tudo que a gente quer no final é que tudo isso tenha valido a pena, não é mesmo? Na minha opinião, a gente não precisa de uma resposta. A gente precisa de uma forma de encontrar a resposta. A resposta que faz sentido pra nossa vida.